Para finalizar, a gente já estava esquecendo, hein, Lene? Do que a gente está esquecendo? Da notícia! Da notícia do achado arqueológico que a gente não comentou aqui. É verdade. Lê pra gente ou coloca na tela aqui que a gente. Só pra gente comentar, finalizar isso. Porque eu ia falar pra gente. A gente fazer essa. O Rodrigo é a terceira vez que vem e vocês são sócios daqui. Então, de tempos em tempos, eu quero que vocês voltem e a gente fale mais sobre Deus, falar mais sobre Cristo, mais sobre as coisas que estão acontecendo, né? E. Pode de repente só ler, né? E a gente comenta o que é essa notícia que vocês falaram. Eu vou tentar ser bem rápido, Tá. então, e o Simon também pode falar um pouquinho. É o seguinte, na Bíblia, se você pegar lá no livro do Deuteronômio, Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Quando vocês entrarem na Terra Prometida, subam um grupo, algumas tribos, no Monte Gerizim. Outras tribos subam no Monte Ebal. E no Monte Gerizim, essas tribos vão falar das bênçãos de Deus. No Ebal vão falar das maldições. Tá. E os sacerdotes vão ficar aqui, os levitas aqui embaixo, para colher. Por que isso? Os contratos, os acordos, vou tentar ser bem resumido aqui. Hoje a gente faz contrato, se assina, leva para reconhecer firma, aquela coisa toda. No passado os contratos tinham um outro formato. E Deus usa esse formato dos contratos com o povo, tá certo? E nos contratos haviam cláusulas de maldição para quem quebrasse o contrato. Então Deus está fazendo uma aliança com o povo ali, um acordo, um contrato. E assim fez. E construiu-se em cima do Monte Ebal, segundo a Bíblia na época de Josué, um altar que Josué construiu ali e depois serviu de monumento de representação. Só que por muito tempo os críticos da Bíblia falam que tudo isso é mito, que não aconteceu. Não esquece esse negócio de Êxodo, não teve Moisés, isso tudo é mito. A Bíblia foi compilada depois, um pouquinho antes, durante e depois do cativeiro da Babilônia, acabou tudo isso aí. Só que mostra o próximo, tem um senhor, aquele senhor de muleta. Se tiver aquela foto do senhor de muleta que eu te mostrei. Teve um arqueólogo israelense, chamado Adam Zertal. Ele morreu agora em 2015, Adam Zertal. E ele era cético em relação à Bíblia, completamente cético. Ele não acreditava na Bíblia e tudo mais e tal. E ele foi escavar, quando estava fazendo o doutorado dele ainda pela Universidade de Haifa, o Monte Ebal. E o que ele descobriu? Ali atrás, aquele monumento de pedra. Um altar. E esse altar parece que está construído sobre um outro altar antigo, do que a gente chama do período do bronze, que é o período de Josué ali. E parece que fizeram um reboco em cima. Então parece que era um monumento muito antigo que foi preservado. Ele mesmo, que era cético em relação à Bíblia, começou a... Peraí, tem fundamentação histórica nisso aqui. Ele morreu, passou o tempo. Aí o pessoal fazendo um trabalho agora de peneiramento dos escombros ali, eles encontraram um pedacinho de 2 centímetros e pouquinho, tamanho de um selo de carta, enrolado assim, como se fosse uma trouxinha de chumbo. Aí quando eles levaram... Pode mostrar o próximo aí? Aquele que estava anteriormente. Aquele que estava anteriormente. Aí quando eles levaram para o laboratório e abriram aquela trouxinha ali, essa aí, ó. Ela fechada... tem que só virar aqui. O que? Na verdade é a mesma coisa. Eles acharam essa trouxinha aqui embaixo. Tá. Aqui, ó, dobrado. Como se fosse presta o guardanapo aqui, por favor. É como se fosse uma coisa de chumbo. Sei. Dobrado assim, ó. Tá. Aí quando eles levaram no laboratório e abriram, eles disseram que conseguiram ver algumas letras aqui. Eu consigo ver ali parecendo um bonequinho, tá vendo? Sei. Parece um bonequinho fazendo assim. Aí eles chamaram a imprensa e deduziram o seguinte. Aí tem aquela foto dos desenhos lá. É arroz, né? Aí pra mostrar, tem uns desenhos assim em preto e branco. Tá. Ele vai mostrar aqui. Aí eles deduziram que na verdade ali está essa aí, ó. Essa aí. Aí estariam 3 letras proto-hebraicas ou proto-alfabéticas. Muito antiga. Muito antiga, provavelmente datado aí do ano 1200 ou 1300 antes da nossa era. E eles pensam que essas letras aqui seriam justamente o Yud, o Rei e o Vav. Lembra que ele falou de 4 letras? Faltou uma. Falta uma. Só que tem 2 coisas estranhas aqui. Lembra que ele falou que o hebraico escreve da esquerda para a direita? Aqui está escrevendo da direita para a esquerda. E não apresentam 4 letras, apenas 3. Se confirmar
a veracidade desse achado, olha o se, olha a conjunção, né? Se confirmar, vai ser um achado extraordinário, porque você vai mostrar o nome de Deus escrito em algum lugar em Israel, que data de 500 anos mais antigo do que a mais antiga versão que nós temos do nome de Deus, que foi um amuleto de prata encontrado por Gabriel Barkay em Jerusalém em 1976. Rebet Caiafa, né? Exatamente, Rebet Caiafa. Não, esse não foi de Rebet Caiafa, não. Eu tô falando um amuleto de prata. Foi no Vale do... que teve Rinom. Desculpa. O Rebet Caiafa foi aquele Óstraca, né? Sim. Óstracon. Aí o que acontece? Os críticos da Bíblia vão dizer que o nome, esse nome sagrado que o Sayão falou, esse nome só foi criado pelos judeus na época do cativeiro lá da Babilônia. Nossa. Foi um nome inventado. Que não existia esse negócio de Moisés, saça ardente, eu serei o que serei, isso tudo é mito. Criado para definir. Mito criado. Então, se foi criado lá, mas só que se você encontra um nome, pelo menos 700 anos mais antigo, um nome já em uso, você destrói essa tese. Claro. Você destrói essa tese, né? E você mostra que o povo hebreu já estava na terra ali antes mesmo de Emereptah. E você mostra que era um povo letrado, que eles podiam escrever. E você também confirma a veracidade histórica daquele episódio lá do Monte Ebal das maldições, porque o texto possivelmente traz uma maldição. Detalhe importante é que o nome aparece na Estela de Mecha, né? Aparece na Estela de Mecha. É um pouco mais antiga, que é uma pedra achada na Jordânia. Na Jordânia. E esse negócio da Estela de Mecha é engraçado também. Deixa eu só fechar uma coisa aqui, eu vou fazer um último comentário da Estela de Mecha. Mas isso é recente? É então? recente. Eles chamaram a imprensa em março agora. Só que o único problema aqui, que eu ainda não posso apostar minhas fichas, é que ainda não publicaram os artigos científicos. Tem que aguardar um pouco. As revistas acadêmicas e tudo. Eu achei que foi um pouco precipitado, porque eles puseram esse desenho aí, mas será que é? Será que os outros hebraístas vão confirmar e tudo? Eu achei que não foi prudente. Eu coloquei um vídeo no meu canal sobre isso. E estou falando aqui... Com todas as ressalvas, né? Apenas porque o pessoal vai perguntar. Claro. Você entendeu? Mas eu ainda quero esperar os artigos científicos. Agora, o interessante é que eu já vi crítico falando, não, mesmo que provar que isso é verdadeiro, não vai mudar nada. Vai mudar sim. Muda bastante. É porque também o crítico ele é teimoso na teimosia dele. Vou explicar por quê. Ele falou da Estela de Mecha. Essa Estela de Mecha foi encontrada no século XIX por um homem chamado Frederick Klein, na Jordânia. Ele viu que ela tinha um valor, era uma pedra preta de basalto, assim, com um monte de inscrição. E ele não sabia nada que estava escrito ali, mas como ele fez teologia, ele sabia que eram letras antigas paleohebraicas. Na verdade, era aramaico. Aí ele demonstrou interesse demais, os beduínos destruíram a pedra, estou resumindo a história aqui. Só que antes de destruírem a pedra, ele fez um decalque com papel de cera sobre ela, um decalque, e pegou os pedaços e levou para o Museu do Louvre. Com base no decalque, eles reconstruíram a pedra que pode ser vista no Museu do Louvre até hoje. Tem réplica dela lá no seu museu? Olha, pode visitar no museu dele, tem uma réplica. Vale e aí o que acontece? Olha, agora você vê o problema dos críticos também da Bíblia. Tinha um grande perito em epigrafia e linguista, como o Sayão, chamado André Lamer, um dos maiores da Universidade de Sorbonne. Famoso. Ele estava olhando com a lupa a Estela de Mecha e ele descobriu o nome de Davi ali, Beit David. Aí ele falou o seguinte, a Estela de Mecha prova que Davi existiu, porque até então ninguém tinha conseguido nenhuma comprovação arqueológica da existência de Davi. Isso foi em 1992. Não está tão longe assim. Só dele ter falado isso foi tão ridicularizado na academia, Vilela, como se defendesse terraplanismo. Não foi o Teldan isso aí? Não, o Teldan veio um ano depois. De 93. Né? Exatamente. Ele foi execrado. Ninguém acreditou nele, ele quase perdeu a cátedra dele, foi cancelado. Só porque ele falou que ali tinha uma prova arqueológica da existência de Davi. Preconceito. Né? Um ano depois, Avram Viran encontrou em Teldan uma outra inscrição em aramaico que comprovava a existência de Davi. Tá certo? Só agora em 2019, recente, não, 2020, que uma técnica de computação altamente sofisticada, que é a mesma que eles estão usando aqui, confirmou que na Estela de Mecha está de fato escrito Beit David e que André Lamer estava correto desde o início. Olha só. Mas só agora que confirmaram. Mas você vê também que, às vezes,
sabe? Tem uma resistência, claro. Tem uma né? resistência também da parte do cético. Por que não existe? É porque não existe. Pronto. Cadê a prova? Não é porque não é. Por que a água é. Por que é? Por que ele foi? Porque ele não veio. Quer dizer, então, é mais um prêmio. Mas é só um resumo. Tá certo. Mas vamos aguardar publicações. Eu não sei se o Sayão quer complementar alguma coisa. Tá excelente, não tem nada para ser acrescentado. Eu só queria dizer o seguinte, Vilela. Aí nós vamos lá para Israel. Vamos mesmo, hein? Rodrigo e você. E vamos levar você para um lugar lá perto do Monte das Oliveiras, onde você vai poder mexer na... O Sifting Project. Que? Você vai mexer nessa balde de areia que Eles é tirado de uma escavação. Eles mudaram de lá. Eles mudaram. Agora. Foi recente. Janeiro. Não, foi recente. Vamos levar você para Você vai ver, você vai poder escavar. Então, aí você vai poder pegar o balde, mexer lá e vamos ver o que você vai achar nesse negócio. O sujeito que inventou essa técnica é o Gabriel Barcay, que encontrou o amuleto. Entendi. Então, eu já levei grupo que o pessoal encontrou moeda romana, encontrou coisas legais. Eu também já escavei lá, muito interessante. Já escavei, não, já peneirou. Agora vamos levar ele lá e vamos ver se ele vai se comportar. Se ele for para Telo Daí e não se comportar, nós vamos mandar ele para o outro lado da fronteira. Que é o Líbano. O Assírio do outro lado. Aí você vai ter que resbolar.